Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Preparados para filosofar um pouquinho? E hoje nós vamos falar sobre um filósofo, um matemático. Um matemático, um filósofo, um filólogo, ele estudou um pouquinho de tudo, ele era adepto das causas sociais e defendeu várias causas, e a gente vai ver uma delas aqui na aula de hoje. E foi um grande pensador filosófico do século XX. Nós vamos falar do Bertrand Arthur William Russell. Ou seja, né, ele é conhecido mais como Bertrand Russell. Aí cada pessoa pronuncia de uma maneira. Ele viveu muito, gente, ele viveu quase 100 anos. Imagina, uma mente brilhante que teve tempo de viver muito e produzir muito. E esse foi ele, tá joia? Ele nasceu no país de Gales, ou seja, ele era britânico. Ele nasceu no país de Gales e nasceu em 1872 e morreu em 1970, ou seja, 98 anos. Então, de uma vida gasta, de uma vida entregue ao pensamento e de uma vida entregue a causas sociais e a causas humanitárias, tá? Então vamos falar um pouquinho dele. Primeiro quero falar sobre um pouquinho do pensamento filosófico dele. Ele era um matemático também, e ele trouxe uma inovação para a matemática. A matemática geralmente se usa o quê? Números, né? E ele vai dizer o seguinte, gente, matemática é lógica. Então, para melhor a gente usufruir a matemática, nós devemos usar proposições e classes. Assim, usando proposições e classes, eu compreenderei melhor a matemática e utilizarei ela da melhor forma. Deu para entender? Primeira coisa dele, então. Ele o quê? Ele disse que a matemática é lógica. E eu devo usar, em vez de números, proposições e classes. Segundo ponto, dentro da filosofia dele. Se você quiser aprofundar isso, tá joia? A lógica é uma coisa assim, das mais que eu considero, eu como professor, das mais difíceis dentro do pensamento filosófico, tá? Segundo, ele foi o fundador, ou pelo menos se dizem a respeito dele, da filosofia analítica, tá joia? Da filosofia analítica, né? Isso, assim, não faz parte da temática da aula de hoje, mas que vocês possam aprofundar isso. O que é filosofia analítica, né? É a filosofia que parte dos princípios matemáticos, que parte da lógica e que vai construindo um pensamento mais claro e mais, não vou dizer conciso, mas um pensamento mais claro, partindo, do que eu disse para vocês, da matemática enquanto lógica, tá certo? Então, que vocês possam, se vocês se interessarem, que vocês possam aprofundar isso aí, essa situação, tá? Mas ele foi defensor de várias causas, dentre elas a educação. A gente sabe, que o século XIX, o princípio do século XX, até hoje a gente vê a dificuldade que é a educação. Agora imagina lá em épocas atrás, né? Você mesmo analisando no seu dia a dia, vocês que são mais velhos, que estão assistindo a minha aula, que já viveram mais, sabem como que funcionava a educação antes. Então essa é uma das causas que ele lutava. Mas o que eu quero me deter aqui um pouco e manter o foco é quando ele vai falar da ética, né? A ética é uma, então ele falou da lógica. E agora eu estou falando da ética, que é um outro ponto em que a filosofia trabalha.
quando ele vai falar da ética, ele não vai falar da ética do ser humano, uma ética antropocêntrica, mas ele vai falar de uma ética geocêntrica, né? Tem até um termo aqui que eu anotei no meu caderno. Ele vai falar de uma ética ecocêntrica, ou seja, uma ética para o nosso universo. O que ele quer dizer com uma ética ecocêntrica? Ele vai dizer o seguinte, que nós, eu, ser humano, você que está assistindo a minha aula, nós fazemos parte da natureza. Eu faço parte da natureza e você faz parte da natureza. E nós somos, né? Nós não vivemos sem a natureza. Nós não vivemos sem a natureza. Eu não vivo sem a natureza, você não vive sem a natureza. Então, nós temos que trabalhar por uma ética que o quê? Que preserve o nosso planeta, que preserve a nossa natureza, o verde, as águas, né? As espécies animais. Então, ele trabalhou muito por essa causa. Então, que você possa, assim, sabe esse homem, assim, da mente enorme, assim, maior, o cérebro maior que o corpo inteiro? Era ele. E, além de ser esse cérebro enorme, de contribuir para a ciência, e para a filosofia, e para a lógica e para a matemática, ele também deu a sua contribuição ao pensar no mundo, em que nós vivemos, né? Por exemplo, o planeta, ele vive sem a gente. Mas e a gente? Nós, você, eu, será que nós vivemos sem o planeta? Então, olha para você ver. Naquela época, né? Hoje em dia são questões que as pessoas estão falando, nós temos aí entidades, ONGs que defendem, né? Tem gente que fala que nada está sendo destruído, né? Nós temos no Brasil aqui a Amazônia. Será? Está pegando fogo lá? O que está acontecendo? Ou nas nossas reservas, o que está acontecendo? Né? Então nós temos que ficar atento a isso, gente. Você sabe o que está acontecendo com a nossa natureza? Né? Você coloca cimento em tudo? Ou você tem mania de plantar? Você ajuda a plantar? Né? É lógico, né, que uma ação individual não vai fazer muita diferença. Mas o que nós temos que criar é uma consciência coletiva. Mostrar para as pessoas o quão importante é todos nós agirmos em prol do nosso planeta. E é isso que ele falou. Ele disse, é isso mesmo. O planeta, ele vive sem a gente. Mas nós não vivemos sem o planeta. E para ilustrar, eu quero que vocês assistam o filme. Eu não vou dar spoiler, eu não vou falar do que se trata o filme. Eu só vou dar umas pistazinhas. Que você assista o filme O Dia em que a Terra Parou. Esse filme é de 2008, acho que é 2008 mesmo. Deixa eu conferir aqui no meu caderno, né? É de 2008, O Dia em que a Terra Parou. E que você preste atenção na conversa do alienígena com as autoridades e com a cientista, né? Tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, tá? Sobre, né, uma ética ecocêntrica, uma ética que pense na natureza, que pense no planeta, que pense no universo. Alguma dúvida? Se vocês quiserem, nos comentários aí do vídeo, vamos trocar ideias. Leia o material, você que é meu aluno, leia o material, leia mais sobre esse autor aqui, ó, o Bertrand Russell, e saiba um pouco mais, né? Se você gosta de lógica, de matemática e da própria filosofia analítica, que você possa aprofundar no pensamento dele. Tá joia? Espero que você tenha gostado, né? Aprofunde, porque isso aqui é apenas um recorte e que, né, como eu sempre repito, conhecimento é poder. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, né?